Be strong. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk. E hoje, como nossa convidada, temos uma modalidade de desporto diferente do habitual que tem sido aqui no podcast, de atletas de crossfit, mais essencialmente crossfit e halterofilismo. Hoje temos uma atleta de powerlifting. Já tivemos aqui outras atletas também de powerlifting, masculinos e femininos. Ana Rodrigues, campeã nacional de powerlifting na categoria menos de 69 kg. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço por teres aceito o desafio de participar aqui no podcast. Já sigo a tua página há uns mesinhos e achei interessante o teu conteúdo e tudo aquilo que tu partilhas, e por isso achei que era importante dar-te voz e ouvir a tua história. Obrigada, é sempre um prazer partilhar a minha história também, portanto agradeço imenso a oportunidade. Obrigado. Ana, conta-nos então o teu percurso desportivo, que desportos é que praticaste em criança até chegares onde estás hoje no powerlifting? Bem, eu quando era criança, quando era adolescente, pratiquei atletismo durante bastante tempo, acho que desde os 12, 13 anos até à faculdade, até a meio da faculdade, que foi depois quando fiz a decisão de não continuar. Fui atleta com especialidade nos 400 metros, nos 400 metros barreiras, o que é bastante diferente. Eu sei que há muita gente que faz powerlifting, que também já chegou a fazer atletismo, mas uma boa quantidade deles era pessoal que fazia os lançamentos, não é? O lançamento de peso, lançamento de dardo. Não, eu era muito fraquinha em tudo que era lançamentos. Passaste de um extremo ao outro. Passaste do extremo cardio para o mínimo cardio. Sim. E muitas das vezes questiono-me o quanto é que eu conseguiria correr agora com esta força toda que tenho nas pernas e assim, porque infelizmente na altura quando eu andava no atletismo ainda havia muito aquele mito de os miúdos não podem fazer reforço muscular, não ir ao ginásio e assim. E então eu não treinava força nenhuma, o que pronto, a gente já sabe que os atletas precisam de fazer esse reforço e que aliás prevém lesões que são pronto, no atletismo que acabam por acontecerem com bastante frequência. Sem dúvida. E como é que tu praticaste sempre atletismo e como é que tu chegaste ao mundo do ferro, chamando assim? Não sei se começaste logo pelo powerlifting ou se foi algo gradual. Não de todo. Eu depois de quando fiz a decisão de deixar de correr foi um bocado porque foi na altura em que estava bastante overwhelmed com as coisas na faculdade e assim, e também foi numa altura em que eu acabei de descobrir que tinha hipotiroidismo. E andava bastante cansada, não é? Sintoma muito normal. Exato. E o desgaste físico e mental estava a ser demasiado, e então pronto, as pessoas que têm hipotiroidismo de certeza que sabem que o processo até acertar a medicação ainda demora. E então todo esse processo de ajustar a medicação e o desgaste, eu decidi que tinha que terminar ali. E depois também eu na faculdade também não estava numa fase muito boa mentalmente, não só por isso, e não sei, também deixei de ter bastante motivação, até porque eu tive uma altura no atletismo em que eu e o meu treinador queríamos ver se eu conseguia ir fazer parte da estafeta nacional nos 4x400, se calhar até como suplente, quase certeza como suplente, mas
E então passei uma época ali sempre muito focada nos treinos e a fazer as coisas todas direitinhas e assim, e chegou ao fim, eu fiquei doente um mês antes da competição e não sei, aquilo foi horrível. Exato. Sim, Desmotivou-te? Sim, eu já não era uma pessoa que se eu soubesse na altura o que eu sei hoje, não é? Teria outra capacidade e outra confiança para estar nos treinos e assim, mas aquilo foi muita coisa ao mesmo tempo, foram muitos anos de pessoas, até no atletismo, de não me darem valor ou parecia sempre que todo o esforço que eu fazia nunca valia a pena, nunca conseguia ter os objetivos que eu queria, e então essa foi mesmo a gota d'água que no topo disto tudo não dava para mais e desmotivou-me imenso e não consegui, não desisti. Sentias-te com baixa autoestima porque havia pessoas que não acreditavam nas tuas capacidades e, enfim, lamentavelmente transmitiam-te essa Sim, energia. Sim, e infelizmente eu não tinha a capacidade mental para lidar com isso, porque foi uma coisa que passei durante a minha vida toda, infelizmente, e não era só algo que só vinha do atletismo, não é? Também tinha outros aspectos da minha vida e pronto, infelizmente acabou por ser aí. A minha irmã também fazia atletismo na altura e ela é mais nova que eu e ela sempre foi mais desenvolvida do que as outras meninas, então ela tinha ali uma vantagem, não é? Tinha já mais corpo, era mais alta e então tinha coisas em que os meus pais só vinham às nossas competições quando ela competia, se ela não competisse eles não vinham. Havia muita coisa em casa também, dos meus pais estarem-me sempre a dizer que eu era demasiado gorda para correr e que tinha que emagrecer, apesar que eu não era gorda, sim, mas ou também faziam comparações em casa com a minha irmã e também houve uma experiência que me marcou imenso. A minha irmã nunca teve aquela motivação como eu tinha de treinar e nunca teve aquela ética de trabalho e assim. E houve uma vez que numa competição ela ficou aquém das expectativas de toda a gente, inclusive a dos meus pais, e nós vinhamos no carro e o meu pai estava a mandar vir com ela e disse-lhe, tipo saiu-lhe, diz assim, eu tenho uma filha que, coitada, esforça-se tanto e nunca consegue nada porque não foi abençoada, e tens tu que andas aqui com isto e não aproveitas aquilo que tens e aquilo... Coisas que os pais dizem que não têm consciência do impacto sim, que vai ter. E o meu pai apercebeu-se logo, mal acabou de dizer, não é? Porque eu estava no carro e estava a ouvir. Pronto, e este tipo de coisas têm um impacto, sim, tem um impacto enorme. Sabes, Ana, tu estás a dizer isso e eu identifico-me perfeitamente com o que tu estás a dizer, porque no meu caso, eu é que sou o irmão mais novo, mas também sempre lidei com o facto de ter, eu próprio tinha baixa autoestima, sempre tive. Hoje em dia é algo que tenho vindo a melhorar passados estes anos todos, lá está, com o crescimento pessoal, o teu próprio crescimento, às vezes nem é tanto a questão de teres uma ajuda externa, às vezes tens que lidar com as tuas próprias claro. Sombras interiores. E o meu irmão, tipo, sempre foi super atlético, foi para a seleção distrital, seleção nacional de basquete, tipo, o melhor jogador da equipa em não sei quantos jogos, farto de ganhar taças e o caraças, e eu era aquele que tentava acompanhar o processo. Hoje em dia, olhando para trás, reconheço que foi difícil para mim, na altura, lidar com isso. Ser o filho mais novo e o menos atlético dos dois. Não é tanto que os meus pais me o dissessem, mas eu sentia,
Sim, pois no meu caso os meus pais gostavam muito de apontar esse tipo de coisas e pronto, eu também Compreendo perfeitamente a tua sensação de, pronto, quase, vamos chamar-lhe a palavra certa, de inferioridade, porque tinhas esse termo de comparação em casa, pronto, não é fácil lidar com isso. Sim, eu tive, eu tive também uma infância muito complicada, não só em casa, não é? Óbvio Claro. que quando os pais são assim também complica muitas coisas, mas sempre fui uma criança assim, que por acaso eu agora percebo porquê, mas eu sempre fui uma criança que precisou de ajuda, mas que nunca ninguém me deu ajuda e que foi sempre muito solitária e que não foi sempre aquela pessoa que aquela criança estranha que não era convidada para as festas de aniversário e eu não percebia porquê, aquela criança que tinha gostos bastante avançados para a idade, e, sim, e que acabava por não conseguir socializar com os miúdos porque pronto, não partilhávamos os mesmos gostos, apesar de eu tentar ser vítima de bullying na escola e assim, e isto tudo no topo das nossas interações fora de casa, mais ter os pais que dizem isto, como é que uma pessoa não se sente inferior, não é? Claro. Ou como é que uma pessoa não se desmotiva. Tu estás a falar, Ana, desculpa interromper, mas tu estás a falar, parece que estás a contar a história da minha vida. Desculpa não estar-te a interromper. Pronto, é assim, eu não fui vítima de bullying, por incrível que pareça, porque eu era um miúdo extremamente magro e extremamente alto. Eu com 15 anos já tinha 2 metros. Oh meu Deus! Portanto, como deves compreender, era um alvo fácil e depois sempre tive, lá está, sempre tive um pensamento mais velho do que era realmente. Tipo, havia cenas que os meus amigos com 12, 13 anos faziam que eu ainda que eu já não compreendia. Tipo, eu achava chavalices, pronto, cenas infantis que eles faziam e que eu já não me identificava com isso. Também, lá está, pronto, tive a sorte de crescer num sítio, aquilo era um bairro, não é? Portanto, onde tinha muitos amigos da rua, muitos, pronto, alguns, que ainda hoje os tenho, passados mais de 30 anos, ainda tenho os mesmos amigos. Pronto, tivemos essa sorte, mas ao mesmo tempo também fora desse ambiente, porque tipo, no ambiente do bairro aquilo é quase um ambiente familiar. Toda a gente conhece toda a gente, os pais são todos amigos uns dos outros, os filhos acabam por ser amigos uns dos outros. Mas eu também eu com 7 anos, os meus pais inscreveram-me no teatro porque eu tinha dificuldade de socialização com outras crianças e na altura foi a forma que a psicóloga encontrou de me ensinar essa socialização e de me desprender. Pronto, por isso compreendo perfeitamente o teu lado, mas não estamos aqui a falar sobre mim, estamos a falar sobre ti, por isso continua. Não, mas pelo menos no teu caso a psicóloga, não é, tentou corrigir isso de alguma forma. No meu caso era um bocado eu sempre tive boas notas na escola e sempre consegui fazer a minha performance na escola em condições. Então as pessoas só assumiam que é só uma miúda assim mais passiva, introvertida. Sim, e infelizmente nunca ninguém. Quer dizer, eu também não sei se alguma vez pedi ajuda, não é? Mas também nós quando somos crianças a gente não sabe, não entende aquilo que se está a passar. Certo. É um bocado, pronto, estamos ali a aprender a funcionar, como funciona o mundo.
mas infelizmente as experiências que tive com psicólogos também nunca foram assim muito boas. E até posso dizer que tive uma situação bastante complicada na escola quando estava a sofrer durante o 9º ano, que foi quando eu tive maior bullying, e havia umas raparigas lá na escola que elas estavam numa aula de matemática e lá está, os professores, como eu era caladinha e tal, metiam-me sempre na mesa, não é, como com alguém assim mais falador e assim, o que é bastante, o que me incomodava mesmo bastante, porque pronto. E uma dessas miúdas estava sentada atrás de mim e aquilo foi já no 3º período, portanto já estava calor e eu estava a usar um top e ela cortou-me o sutiã, mesmo com uma tesoura, cortou-me o sutiã no meio da aula de matemática. E nisto o professor não ficou chateado e começou a berrar, e eu não sabia se ele estava a berrar comigo ou com as outras pessoas ou com as outras miúdas, e mandou-me para a psicóloga da escola. E a psicóloga da escola, e eu ainda hoje não percebo como é que ela é psicóloga, e eu acho que é... Bem, ela é a irmã da diretora da escola, portanto eu assumo que foi assim que ela conseguiu o posto. Está visto. Porque estava eu a sair daquela situação com a psicóloga, ela telefonou à minha mãe, que estava à espera que a minha mãe viesse à escola, e nisto a psicóloga começa-me a fazer perguntas e no final diz-me assim: sabes que normalmente as pessoas implicam com os outros porque se apercebem, porque acham que tu não interages bem com elas e, por exemplo, tu alguma vez tentaste sorrir e tentaste ser simpática para essas meninas? E eu olhei para ela e disse-lhe: como é que você quer que eu sorria para alguém que me faz isto? E tive sempre assim tive assim sempre estas situações que infelizmente não ajudaram nada, não é? Uma pessoa a ser adolescente, e a minha mãe, quando chegou à escola nessa situação, que eu agora compreendo, a minha mãe provavelmente tem um distúrbio de personalidade, nunca foi diagnosticada, mas pelas coisas que eu falei durante a terapia e assim que estive a fazer quando já estava aqui, e até com psiquiatras, tudo aponta que ela realmente tem aquele distúrbio de personalidade, mas ela recusa-se a ser testada ou a fazer alguma coisa. E eu compreendo que, apesar da minha mãe não ter feito por mal, não é? O cérebro dela é que não funciona em condições. Eu também cresci um bocado com a experiência de... Pronto, a minha mãe nessa altura chegou, eu disse-lhe o que é que a psicóloga disse, a minha mãe fez um barulho enorme e insultou a psicóloga ali em frente de toda a gente, que ela tem esses impulsos de agressão verbal, mas pronto, neste caso até acho compreensível, não é? E eu sei que ela estava ali a tentar defender-me, mas chegámos ao carro e ela, como o cérebro dela não funciona em condições, não é? Ela não foi capaz de mostrar aquele lado mais suave que eu precisava, não é? Precisava do conforto da minha mãe, e ela estava ali a berrar e a dizer: mas tu tens que te saber defender, porque é que tu és tão passiva, porque é que deixas isto acontecer? E ela, no fundo, não era isso que ela queria, quer dizer, a raiva dela não era comigo, não é? Mas ela não sabia expressar, e eu passei a minha vida toda a crescer com esta forma da minha mãe ter aquele distúrbio de personalidade e de ser autoritária, ou ter estas coisas que obviamente não ajudam na minha autoestima, não é? Claro. E lá está, pronto, é um bocado uma explicação
que as pessoas que me seguem nas redes sociais entendem o porquê de eu falar disto tantas vezes, e que se calhar alguém pode estar a ver e assim, lá está ela, está sempre a queixar, ou está sempre triste, ou está sempre nisto, aquilo, mas é todo um percurso que veio, não é? Desde que nasci até agora, pronto, esta luta constante de ser confiante e não me sentir inferior. Olha, eu pessoalmente acho que tu tens um conteúdo espetacular. Eu rio-me bastante com as cenas que tu fazes do Fabiano, não é? Sim, a Fabiana e o José. Fabiano e o José são os teus alter egos do powerlifting. Tenho-me rido à brava com esses vídeos que tu fazes. E o facto de tu teres tido esse passado, e obrigado por teres falado sobre isso aqui no podcast e contares, porque podem estar pessoas a passar pela mesma situação e vai ser importante para eles ouvirem o teu e o nosso testemunho. Acho que conseguires passar daí até às redes sociais, ter a capacidade de comunicar nas redes sociais, fazer humor, ser campeã nacional do powerlifting. Acho que conseguiste superar muita coisa e conseguiste e tudo isto acredito que sejam grandes conquistas para ti. Sim. Uma das coisas, pronto, eu acabo por não responder à pergunta de como é que eu cheguei ao ferro, não é? Mas pronto, eu quando desisti do atletismo ainda passei uns anos sem. Eu não fazia. A minha atividade física era mais, ou ia dar umas corridas de vez em quando, ou ia fazer caminhadas e assim. Sempre fui relativamente ativa, mas não praticava nada, não ia ao ginásio, nada. E quando vim para aqui, também passei por uma fase um bocado má no trabalho. Lá está, mais do mesmo, não é? E na altura, quando comecei a fazer terapia mais intensiva, a minha psicóloga falava muito o porquê, pronto, de tentar manter a atividade física juntamente com a terapia que a gente faz, e toda a gente sabe que a atividade física ajuda na sanidade mental e etc. E na altura, é assim, aqui na Lituânia neva muito, não é? No inverno, e eu não consigo correr na neve, eu nem sequer consigo caminhar em condições na neve, quanto mais correr. Então eu comecei a ir ao ginásio. E o ir ao ginásio ao início foi um bocado também com aquela coisa de, como muitas mulheres vão, tentar perder peso e tentar ser magrinha e ter ali aquele corpo todo esculpido. E claro que esse tipo de exercícios são sempre um bocado não são bons, não é? Ou vá, não é que sejam maus de todo, mas para mim era difícil continuar a ter a motivação de ir treinar, porque primeiro os próprios exercícios não eram assim muito motivantes, e segundo porque a gente está à espera de resultados que são resultados físicos que não vêm com facilidade, que demoram o seu tempo, e uma pessoa fica ali a achar... como é que eu ia dizer? Eu também já estava a passar por aquela fase de achar que era um falhanço, e a gente começa a fazer isto e quer emagrecer e quer parecer de uma forma, e a gente não vê isto acontecer, e é tipo mais outro falhanço, não é? Porque nós não estamos a conseguir fazer. Idealizas ali um físico que não é, se calhar não é Sim, o que toda a gente consegue atingir. Exatamente, que na altura eu não sabia isso, mas pronto. E nisto, quando estava a tentar ser mais consistente na ida ao ginásio, de fazer, pronto, tentar ter uma rotina de exercício físico, e ainda experimentava coisas que havia no ginásio da faculdade, tipo as aulas de body pump, yoga, e assim também fui experimentando ali. Nada contra esse tipo, nada contra esse tipo de exercícios, não é para mim, mas experimentei.
E também havia aquela característica de a gente quando está no Instagram e está a seguir as tais fitness influencers e vê tipo os exercícios que elas fazem, e elas têm aquele corpo que é um bocado inatingível, não é? Ou vá, não é propriamente o ideal para quem está a sofrer, para quem tem uma autoestima assim mais frágil. E eu nisto encontrei uma conta que, para quem chama-se Meg Squats, e ela tem um programa de iniciação ao powerlifting para mulheres, bastante barato, para iniciantes é mais do que suficiente. E eu nem sequer sabia o que era powerlifting, não é? Havia os powerlifters na equipa da universidade, eu via-os lá, mas eu não entendia aquilo que eles estão a fazer. Para mim, eles a fazer um deadlift era o exercício de pegar a barra do chão. Eu nem sequer sabia como é que aquilo se chamava. Até posso dizer que eu, a fazer os agachamentos ao início, tinha tanta vergonha de pedir para utilizar a rack, não é? Que muitas das vezes pegava na barra e metia a barra e eu atrás das costas, desde o chão, a tentar fazer isso. Mas pronto, vi essa conta e vi que ela tinha um corpo completamente normal, mesmo típico de uma mulher, não é? Fazia powerlifting e ela explicou o que era powerlifting e ela falou sobre o tentar ser mais forte. E eu pensei, isto realmente parece-me um objetivo bastante interessante. Tentar ser mais forte, então meti como objetivo de tentar fazer um deadlift de 100 kg e tentar fazer um agachamento com o meu peso corporal e tentar fazer o supino pelo menos com 40 kg, que eu mal conseguia levantar a barra na altura. E então... Fizeste logo objetivos logo ao início. Sim, meti logo objetivos, mas os objetivos lá está, não eram como é que o meu corpo ia aparecer, mas sim objetivos mais tangíveis, acho que não é a palavra certa, mas eram objetivos fora de como é que eu estou, ou como é que eu sou, ou seja o que for. E nisto depois tentei ser consistente de, ir 3 vezes ao ginásio, que depois das 3 vezes passou a 4, que depois de 4 passou a 5, não é? E durante esta fase toda, e acho que o powerlifting é muito bom nisto, é porque a gente consegue progredir com muita facilidade ao início, óbvio, porque nós conseguimos quase todas as semanas adicionar mais peso ou a fazer mais uma rep, ou seja o que for, há formas de progresso. E uma pessoa começa a fazer isto e todas as semanas, lá vem aqui a minha gata dizer olá. Bom dia. E uma pessoa começa todas as semanas a ir ao ginásio e começa a saber que eu estou 2,5 kg mais forte, ou 2,5 kg, menos 2,5 kg mais próxima do meu objetivo, não é? E a gente começa a fazer isto e juntamente com a terapia que ia fazendo, não estive exclusivamente no ginásio, mas uma pessoa começa a ter aquelas pequenas recompensas que são muito boas, não é? Porque eu comecei a deixar de me sentir tanto como um falhanço, porque eu estava a conseguir ficar mais forte. Está ela. E acho que, pronto, e no fundo fui construindo isto durante uns meses e acabei por gostar. Eu consegui fazer um deadlift de 100 kg, acho que foi passado 4 meses ou assim. Excelente. Eu pensava que ia demorar para aí 1 ano e consegui também agachar o meu peso corporal, acho que foi menos, acho que também foi ali 3, 4 meses. O que na altura eu não achava que era nada demais, porque
a recordista lituana está lá. Ela ainda continua no ginásio da universidade. Ela é uma rapariga muito mais nova que eu, pesamos mais ou menos o mesmo e ela sempre teve marcas excelentes. Portanto, eu ali toda contente por fazer um agachamento de 65 quilos e ela está ali a agachar 130 para a fazer repetições. Uma pessoa, não é? Também fica ali... Intimidade. Sim. E nisto foi o treinador da equipa Powerlifting começou a vir ter comigo e começou-me a dizer, não queres vir competir? E dizia assim, eu ao início ria-me, quando ele dizia aquilo eu pensava que ele estava a gozar comigo, porque lá está, eu também olhava para a tal miúda e eu pensava, que eu vou competir com o quê? Com as minhas marcas em comparação a isto, não é? E não necessariamente porque queria ir para ganhar, mas porque achava mesmo que as minhas marcas não eram nada de especial para estar a competir, e eu não fazia a mínima ideia de... sabia que ela era... Sim. E nisto, pronto, veio a primeira quarentena, os ginásios fecharam todos, não é? Eu, obviamente, que não competi, nem as competições foram todas canceladas. E, entretanto, começaram a abrir os ginásios aqui e eu saí do ginásio da universidade porque eles tinham demasiadas restrições e comecei no outro ginásio. Continuava a seguir o mesmo plano dessa tal Max Squat, um plano para iniciantes, e nisto veio uma rapariga que estava lá a fazer halterofilismo, por acaso, veio ter comigo e perguntou-me se eu fazia powerlifting e eu disse, só gosto dos movimentos, gosto de treinar powerlifting e nisto eu perguntei-lhe se o treinador dela me podia ajudar com os deadlifts e assim, porque achava que a minha forma não estava muito boa. Não é que a minha forma fosse boa em nenhum dos três, mas pronto, uma pessoa aprende, não é? E ela virou-se para mim e disse-me, assim, se tu quiseres mesmo powerlifting, tens que ir ao ginásio, que é o ginásio onde estou agora, e há um treinador lá que eu já treinei com ele e ele é espetacular, e ela acabou por nos apresentar e ele continua a ser o meu treinador. E foi assim um bocado uma coincidência... Feliz. Sim, uma coincidência muito feliz. E eu nunca na vida, na altura, pensei que conseguisse chegar onde estou e pronto, e aqui estou eu. E é fantástico. Olha, tu és campeã nacional, ou seja, tu competiste cá em Portugal, mas estás a treinar na Lituânia. Comparativamente as atletas nacionais com as atletas que tu vês aí na Lituânia, quais são as principais diferenças que tu notas? Ou não sei se tens alguma referência aqui em Portugal que acompanhes. Assim, o powerlifting aqui é muito mais popular do que é em Portugal. E eu na altura, quando competi pela primeira vez, em Portugal ainda só havia a WPC, não é? E eu competi aqui pela WRPF, na Lituânia, porque pronto, aqui tinha a opção de escolher entre a IPF e a WRPF, mas pensei que não valia a pena ir para a IPF, no fundo por várias razões. Primeiro porque a IPF aqui está com bastantes problemas, há aqui bastante corrupção, e eu sei que às vezes a IPF é um bocadinho chata com os estrangeiros competir pronto, nas afiliações e assim, e depois também por causa da gente, no ginásio onde eu estou faz parte da WRPF e acho que era a coisa mais natural, fazia não é? Sentido, exato. Sim, fazia sentido. Depois, entretanto, foi criada a IPF em Portugal e eu tive que fazer, tive que pensar um bocado naquilo que queria fazer, especialmente porque a IPF tem aquela vantagem de
ter os campeonatos, um campeonato europeu e um campeonato mundial, que é mesmo uma representação de países, enquanto que as outras federações têm, mas a gente vai como individual. Exato, se não estás a representar o país, estás a representar a ti. Exato. Sim, e eu então pensei, eu já tenho, por exemplo, não sei se as pessoas que estão a ouvir sabem, mas as federações têm as suas próprias regras, e a IPF é uma das que tem mais variação das regras no que toca às outras federações. A nível de atleta natural e não natural, eles não distinguem, não é? Ou é ao contrário? Na IPF, supostamente toda a gente, não há divisões testadas e não testadas, é que toda a gente testado. Mas isso é outra história, não é? Porque a gente sabe bem que é que a coisa que funciona. Sim, há muitos problemas da WADA, que infelizmente, mas pronto. Por exemplo, na WRPF existem as duas divisões, e na divisão testada é toda a gente testada, não há cá escapar. E se alguém for apanhado com doping na divisão testada, tem ali um lifetime ban e não pode mais competir naquela federação, que eu acho que é excelente. Infelizmente na IPF não funciona assim. Há quem é testado positivo, tem ali, tem que pagar a multa e tem uma suspensão, mas não significa que tenham um lifetime ban, e durante essa suspensão a gente sabe lá o que é que a pessoa está a usar, não é? Mas pronto, isso é outra história. A mim não faz diferença, eu continuo a ser natural, portanto prefiro competir com pessoas também que supostamente estão naturais, não é? E não tenho nada a dizer sobre doping, a não ser que se alguém usar, pelo menos no desporto powerlifting tem federações em que é possível usar, compitam com essas pessoas. Sim, façam uma competição justa. Mas pronto, depois a nível de regras, por exemplo, a IPF tem a regra no supino de os pés têm que estar completamente lisos a tocar no chão, enquanto as outras federações deixam que a gente esteja na ponta dos pés. E eu, como já naturalmente faço isso e já respeitava, pronto, as minhas posições são naturalmente regras, são naturais nas regras da IPF, pensei que não haveria nenhum problema em trocar, porque não precisava de reaprender nada e tinha sempre a opção de tentar ir a um campeonato da Europa ou um campeonato mundial, então decidi trocar. Claro, como disse, o powerlifting em Portugal é muito mais, não é tão popular como aqui. Acho que o powerlifting em Portugal ainda é visto de uma forma como um desporto que faz mal. É um bocado como o CrossFit, é visto como um desporto de lesões, que não é, não é? Sim. Tens o teu processo, tens o teu tempo, tens a tua aprendizagem, até chegares ao nível da competição ainda, não é? Ainda penas um bocadinho. E pronto, e por exemplo, a tal rapariga que eu falei, que é a recordista nacional aqui, é no momento no ranking por Wilks e por DOTS, que é a fórmula que a gente usa para medir a força. Há várias fórmulas em powerlifting. Ela é a segunda pessoa mais forte da Lituânia de todos os tempos, e a primeira pessoa, um homem, ele foi banido da IPF exatamente porque foi acusado com doping 2 vezes. Portanto, eu nem sei se aquele valor se ele o atingiu quando ele não estava a usar nada, não é? Portanto, a nível dessa referência, a gente tem esta rapariga que é incrível, não é? Não temos ninguém que chega lá perto. Mas depois também existem outras coisas, por exemplo, na WPC também existem algumas que têm marcas que eu considero que são bastante impressionantes. A questão é,
são essas marcas são naturais ou não. essa para mim é a questão, mas não invalida esses feitos. Mas sim. Aqui temos também mais mulheres aqui na Lituânia, mas eu acho que em Portugal, criando um bocadinho mais de awareness ao desporto, se calhar vamos trazer mais gente, não sei. Estamos no bom caminho, não é? Acho que Ana, sim. tu, falando agora no teu dia-a-dia, nas tuas rotinas, quantas vezes por semana que tu treinas, a tua dieta mudou? Fazes alguma dieta específica? ou continuas a fazer à tua vontade e está a resultar? Não, pronto. Quanto aos treinos, varia um bocado por semana, pode ser 4 ou 5 vezes por semana, porque os meus treinos são estruturados desta forma e nós temos o meu treinador não programa por semana, mas sim por microciclo. E cada microciclo dura aproximadamente 10 dias, juntamente com a recuperação. E então, pronto, em cada microciclo eu tenho 6 sessões de treino pronto, então vou ao ginásio, por exemplo, ou 2 vezes, dia sim, dia não, depois dia sim, ou se, por exemplo, já estiver muito mais fatigada, vou dia sim, dia não, portanto depende sempre um bocado da estrutura, não é? Sim, portanto é sempre 4 ou 5 dias por semana. São treinos intensos, posso já dizer, os meus treinos duram à volta de 3 horas. São 3 também horas? porque a gente, sim, também porque a gente descansa bastante, isso é verdade. Mas eu não tenho tipo 2, 3 séries de agachamentos, eu tenho tipo 10 séries de agachamentos, ou 7 ou 10 séries de supino, ou assim, coisas desse género. Nós acumulamos volume da melhor forma que. Desculpa interromper, tu fazes, por exemplo, no mesmo treino, és capaz de fazer squat e supino ou cada dia é uma coisa? É assim, se eu tiver tantas séries nesse género, por exemplo, tiver 10 séries de squat, normalmente se é o dia de competição, o dia do squat de competição, não é? Então nesse dia normalmente não faço mais nada, a não ser acessórios. Mas, por exemplo, num dia de acessórios para os levantamentos posso ter, por exemplo, 5 ou 6 séries de agachamentos pausados e depois ter também outro tipo de variação para o supino. Isso pode acontecer, mas nos dias muito volume e intensidade, que são os dias de competição, sim, da variação principal, não é? Que é de competição, normalmente só tenho aquele levantamento, não tenho e os acessórios, mais nada. Quando a nível da dieta, sim, eu tenho uma dieta, eu como de tudo, não faço restrições de nada, nem pronto, não tenho problema nenhum com a alimentação, mas eu sou seguida por uma nutricionista. Tudo que eu tomo, que seja de suplementos e assim, está tudo no plano. O plano está estruturado um bocado para aquilo que estou a tentar fazer naquele momento. Por exemplo, neste momento estou na minha 3ª fase de bulking, portanto tenho que comer mais e assim, mas está tudo estruturado pela nutricionista e vou continuar assim até abril, meio de abril, e depois no meio de abril é que decido se ou vou para a categoria de peso, continuo a fazer bulking para ir à categoria de peso das 76, ou se começo a emagrecer um bocado para continuar na categoria de peso das 69. Estamos aqui a jogar. Ainda estás aí a ver em que categoria te encaixas melhor? Sim, consigo. É um bocado para uma pessoa da minha altura, normalmente elas estão quase todas nas 69, mas aqui também é um bocado o interesse competitivo de como eu não tenho
também para quem não sabe, no powerlifting, não é? Há aquelas coisas há pessoas que têm um corpo que é mais adequado a algum tipo de levantamento. Por exemplo, as pessoas que têm braços enormes conseguem ter um deadlift muito maior, porque têm a vantagem, não é? As pessoas que têm pernas, os fémures mais pequenos têm a vantagem no agachamento. Sim, sim. E eu não tenho desvantagem em nenhum, mas também não tenho provavelmente vantagem em nenhum. E então, se eu pesar 76, vou ser das mais baixas da minha classe. E é um bocado, jogar aqui um bocado pela física, não é? Quanto mais músculo a gente tiver e mais pequeno nós formos, estamos em vantagem do que a competição. Sim, porque temos. Então aqui é um bocado jogar, não é? Ver depois. Jogar com a competição. Sim, sim, exato. Boa. Falando em números, sigo no Instagram, eu tenho mais ou menos uma noção dos teus números, mas para que as pessoas que nos estão a ouvir e que te estão a ver pela primeira vez e a ouvir, conta-nos aí os teus números nos 3 movimentos que fazes. Pronto. 3 ou 4, momento, não é? Porque vocês têm dois tipos de deadlift, tem o sumo deadlift e o deadlift convencional, não é? Sim, mas na competição a gente só escolhe um e... É o sumo, por norma. Ou o convencional, depende, é como cada um quiser, não há, a gente não tem que fazer os dois, Okay. é só o deadlift e cada um escolhe aquilo que quiser. Pronto, eu no Nacional, no ano passado, fiz 150 quilos de squat, de agachamento. 150? 150, sim. Fiz 70 quilos no supino e 170 no deadlift, que na altura fiz em sumo, só para fazer. Entretanto, eu participei como extra numa competição aqui em novembro, mas a competição não é homologada. Portanto, era só mesmo uma questão de testar onde eu estava, mas pronto, não são números homologados, apesar da gente ter o juiz e tudo, mas pronto, lá está, foi como extra. E acabei por fazer 160 no agachamento, fiz 72,5 no supino. Não entendo como é que falhei 75. Achei que os spotters não me deixaram fazer ali o grind, mas pronto. E continuei a fazer 170 no deadlift. A minha última tentativa foi 175 e eu realmente consegui levantar. Foi ali um esforço enorme, mas o levantamento não era considerado válido em competição porque fiz ali um ligeiro hitch nas coxas, que para quem está a ouvir e não sabe é proibido. No strongman dá para fazer isso, no powerlifting é direito a vermelho. O que é o hitch? É, por exemplo, apoiar a barra nas coxas e estar a fazer tipo assim. Ok. Yeah. Pronto. Já estou a ver o que é. A gente não faz aquilo de propósito, pelo menos os powerlifters não fazem, não é? Mas houve ali uma breakdown da técnica e a penalizar. Sim, eu tentei ali ao máximo. Realmente eu fiz lockout e tudo, mas não posso culpar juízes nem nada. Era vermelho. Eu também teria dado. Sim, mas ainda não tenho andado a testar máximos, quer dizer, testei no meu deadlift esta semana, mas já faço volume de squats com 150. Há uns dias atrás, na semana passada, fiz 10 séries de 3 com 150 de agachamento e também já fiz 7 séries de 3 com 171 kg no supino, portanto de certeza que os 150 e 160 já não são... Já foram. Sim. Deixa-me que te diga que tu tens uns números do caraço.
Eu não me admiro de facto que os homens no ginásio fiquem a olhar, já não posso meter com ela está a fazer mais do que eu. Sim, e no deadlift eu decidi querer experimentar o convencional, mudar, apesar de já não treinar há bastante tempo, estava sempre com o sumo, e há uns dias atrás, já dois dias, consegui fazer 180, assim, Fantástico. do nada. Sabes que é fantástico, eu fico impressionado mesmo, porque eu gosto de ver o pessoal com fazer ter esse tipo de conquistas, e acho que para a tua categoria conseguir esses números é muito bom, muito bom. Sim, assim, eu estou satisfeita com isto, até porque tirando o supino, mas por exemplo o deadlift e o agachamento, até há pouco tempo atrás eram os recordes nacionais aqui da Lituânia. A rapariga que entretanto já ela estava ali um bocado estagnada, mas deu um salto enorme e pronto, já meteu os recordes muito mais acima. Oficialmente? Sim, Okay. oficialmente. E tanto é que ela nos últimos europeus, que foram em novembro na Suécia, ela foi representar a Lituânia também nas 69 júniores, e para quem não sabe, os júniores no powerlifting são os atletas até dos 18 aos 23 anos, tipo os sub-23, não é? E ela fez o agachamento dela, ela chegou a fazer 180, mas ela não ouviu o juiz a dizer rack, que também, para quem não sabe, nós temos que respeitar os comandos dos juízes, e não respeitar os comandos dos juízes é direito a ter o levantamento anulado. Foi o que aconteceu, portanto ela acabou por ficar só com 175. E ela de supino já fez 100 quilos, e no deadlift chegou a fazer 200. Ainda tentou fazer eu acho que ela ainda tentou fazer 205, mas foi ali um hit, foi enorme, ainda foi um hit maior que o meu que eu fiz. Pronto, conta como gym PR, não é? Mas não conta como na competição, mas não deixa de ser impressionante, não é? Ela no fundo conseguiu levantar, ela conseguiu. Sim. Portanto, só para dizer que assim, eu gosto dos meus números, mas que se o pessoal acha que isto são números enormes a nível europeu, nem chega lá perto do que as raparigas dos 69 ou nos 76 conseguem fazer. Portanto, mas pronto, a gente está a trabalhar para isso. É isso. Ana, há pouco falamos um bocadinho em off sobre isto, não é? Mas é algo que eu noto que tu também partilhas nas tuas redes sociais, que é em relação à discriminação que ainda se vê nos ginásios acerca das mulheres que são demasiado musculadas pronto. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Como é que tu lidas com isso? Já tiveste que lidar com esse tipo de situações? Como é que tem sido? Sim, claro que já tive que lidar com este tipo de situações. Ainda por cima, eu sou bastante musculada, ainda tenho alguns níveis de gordura, mas dá para ver claramente que tenho músculos, e não necessariamente de uma forma muito feminina. Tenho todos os meus trapézios e braços e costas, dá para ver. Mas pronto, também o primeiro, também já tinha dito, os lituanos normalmente são um bocadinho mais acanhados, e eu não sei se são acanhados comigo porque ou estão intimidados porque vêm ver aquilo que eu faço, ou porque são simplesmente pessoas que são mais pacatas e mais tímidas, então não é que costumam vir falar comigo ou dar-me dicas ou seja o que for. Em Portugal já não é bem assim, não é? Mas sim, há sempre aqueles comentários
Um deles foi me dizerem que eu ia ter filhos deficientes porque as mulheres musculadas não conseguem ter bebés saudáveis. Não sei o que é que a pessoa quis dizer com aquilo. Ter aqueles comentários de isso, o que é que o teu namorado acha? Ou, não achas que o teu namorado não achas que o teu namorado não vai gostar de ti ou não sei o quê? Eu normalmente sou um bocadinho mais como é que eu vou te explicar? Eu ou ignoro, não vale a pena, ou então sou um bocadinho mais mais má à pessoa, por exemplo. Esse dos filhos é ridículo. Sim, essa dos filhos é mesmo. O que eu respondi à pessoa foi que há pessoas que não são musculadas e não deviam ter filhos e pronto, e também lhe disse que não, o facto de falar sobre isto, não, eu ou ter filhos ou não ter, que até é uma falta de respeito, independentemente de eu ter músculos ou não, dizer coisa desse género, mas pronto. Mas sim, houve uma situação, houve alguém que me disse parece um homem, e eu disse, olha, engraçado, pelo menos um de nós parece. Muito bom. Portanto, também tenho assim estas situações. Eu confesso que se fosse se calhar há uns anos atrás, né, isto incomodava muito mais, mas agora não me incomoda tanto. Eu gosto do corpo que tenho, independentemente de alguém achar que se não acha que aquilo é bonito ou não é esteticamente aceitável, para mim eu gosto, foi um corpo que demorei, que tive que trabalhar por ele e continuo a dizer que eu vou sempre apostar em ter um corpo que me dê mais vantagem em termos competitivos do que for para agradar mais homens ou mais mulheres. Boa, é assim mesmo. Até porque o corpo que tu conseguiste, o corpo que tu construíste é reflexo do esforço que tu fizeste, não é algo que tu digas que fizeste de propósito, é uma consequência do teu esforço, do teu trabalho, claro. Da tua dedicação à modalidade, por isso, os meus parabéns, Ana, por isso. Obrigada. Ana. As pessoas esquecem-se que, como eu disse, eu já estou na minha terceira fase de bulking, não é? Isto não se constrói 2 dias. assim, não é? Pois. Não é vais treinar uma semana para o ginásio e já estás aí com um grande abraço. Exatamente. Quer dizer, a não ser que as pessoas recorram a outros métodos, não é? Mas isso já é outra história também. Já são outros 500, Exato. Ana, quero-te agradecer muito a tua participação, a tua disponibilidade em participar aqui no podcast, contares a tua história, o teu percurso, e daqui em diante só tenho a dizer que desejo-te a melhor sorte do mundo para as tuas competições, seja em Portugal, na Lituânia, em França, onde for, que sejas bem sucedida e que continues a sorrir, que sejas sempre feliz e que continues a construir aí o teu físico desejado para ganhar as competições todas. O meu grande objetivo este ano é ir a representar Portugal nos Europeus de Powerlifting, e é esse o grande objetivo, não é para ir lá ganhar. Sim, não é para ir lá ganhar nada, mas fazer um bom trabalho e deixar. Não. Sim. Tens que mudar o mindset, é para ir lá para ganhar. Se calhar daqui a uns anos. Se não ganhares, pronto, para a próxima corre melhor. Mas o espírito tens que ir para ganhar. Sim, compreendo. Mas é esse o grande objetivo. E agradeço imenso pelo convite, foi bastante interessante. Obrigado. Ana, muito sucesso, vai lá, força aí. Muito obrigada, beijinhos, obrigada.